Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Hoje vamos prosseguir da nossa síntese dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa síntese, nós procuramos falar dos itens de forma macro, de forma bem sintetizada, bem resumida, para que talvez isso desperte em você a curiosidade de aprofundar mais os estudos do Evangelho. Então vamos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vamos lá. Vem comigo para essa síntese, para esse estudo sintético do capítulo 7. E depois você teça as suas considerações. Até breve. Até já já. E na nossa síntese sobre o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, os itens que nós vamos abordar rapidamente são: o que se deve entender por pobres de espírito, quem se elevar será rebaixado, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E no tópico das instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, missão do homem inteligente na Terra. Então vamos lá, vamos iniciar. Começando pelo o que se deve entender por pobres de espírito. Nós temos em Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí, tecemos as seguintes considerações. A incredulidade se diverte com essa máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas sim os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, o seu julgamento para eles é inapelável. Então aqui nós vemos que no nosso atual estágio evolutivo, que chamamos de provas e expiações, nós espíritas, a doutrina espírita nos ensina. O que relata aqui, neste item, que o que se deve entender por pobres de espírito, é que Jesus considera pobres de espírito os simples e humildes, não os orgulhosos, não os egoístas. E geralmente a tendência de todo aquele que é sábio, de todo aquele que tem grande conhecimento, de todo aquele que é poderoso, é se sentir o dono do mundo, é se sentir com muito orgulho e, portanto, não aceitar aquilo que não compreende, muito menos aceitar, para muitos, a existência de uma divindade, ou acreditar numa divindade que não seja o puro amor, que não seja a pura compaixão, que não seja a justiça suprema. Então, este é o primeiro item do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. O segundo item, que nos fala: quem se elevar será rebaixado. Este item nos diz, dentro de toda a sua fala: e aconteceu o que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhes esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja outra pessoa.
mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, vás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais aqui para cima. Servir-te-á então isto de glória na presença do que estiverem juntamente, sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Está lá em Lucas, está lá no Evangelho de Lucas. Então aqui Jesus nos fala sobre a humildade, né? Para que nos coloquemos sempre de forma humilde e que os outros nos reconheçam ou nos considerem como mais aptos, como aptos a sermos mais úteis, como aptos a sermos os primeiros. Então, como Jesus nos diz, quem quiser ser o primeiro, que seja o último dos servos. Então, neste item do capítulo 7, quem se elevar será rebaixado, Jesus nos traz essa lição, né, para sempre nos considerarmos humildes, para que assim os outros, se for o caso, nos exaltem, os outros nos coloquem mais para cima. E não nós queremos ser superiores, e não nós queremos ser orgulhosos. Mais uma vez, Jesus nos convida à simplicidade, à humildade, né, a não queremos ser mais do que ninguém. No próximo item, mistérios ocultos aos sábios e prudentes, Mateus, em seu Evangelho, nos fala que Jesus disse: naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes, e as revelaste aos simples e pequeninos. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes, que se inclinam perante ele. Então, mais uma vez, Jesus aqui nos falando da humildade, da simplicidade, que todos nós devemos buscar. E que aqueles que se consideram sábios, que se consideram prudentes, muitos dos quais se consideram superiores a Jesus, superiores a Deus, acabam se cuidando apenas do mundo material, apenas dos fatos do mundo material, totalmente transitórios, totalmente mutáveis, totalmente perecíveis. Então, vale a pena também estudarmos esse item, refletirmos sobre ele, trazermos para a nossa vida e assim praticarmos a humildade e entendermos e buscarmos ser humildes, sermos simples. Já nas instruções dos Espíritos, o primeiro item é o orgulho e a humildade, onde nos diz: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Ou não? Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva. Lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho
é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó, risão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens. Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Mais uma vez aqui Jesus nos falando da humildade e do orgulho. O orgulho é um dos nossos grandes entraves ao progresso. Temos que nos libertar do orgulho para assim podermos seguir mais adiante. Temos que adentrar a humildade para, com a humildade, entendermos que somos todos irmãos e somente juntos cresceremos, somente sendo humildes iremos para frente. Como Jesus nos disse, nos ensinou e nos demonstrou. Então vale a pena também aprofundar no estudo desse item de Instruções dos Espíritos, no capítulo 7. Um outro item é a missão do homem inteligente na Terra, aonde os Espíritos nos dizem: não vos orgulheis por aquilo que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades desse globo, não tendes nenhuma razão para vos envaidecer. Se Deus, nos seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, foi por querer que a usasseis em benefício de todos. Porque é uma missão que Ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento com o qual podeis desenvolver ao vosso redor as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer. A enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante não indica que ele deve cavar. E o que diríeis se o trabalhador, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu senhor? Direis que isso é horroroso e que ele deve ser expulso. Pois bem, não se passa o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir entre os seus irmãos a ideia da providência? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para preparar o terreno? Terá ele o direito ao salário prometido ou merece, pelo contrário, ser expulso do jardim? Pois o será, não o duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então aqui Jesus nos fala, ou os espíritos superiores nos dizem, missão do homem inteligente na Terra, que é ajudar os irmãos, nossos irmãos, a crescer, a evoluírem, a avançarem, e não nos considerarmos superiores a eles, e não querermos mostrar que somos mais sabichões, mais inteligentes, mais donos da verdade. Novamente, o orgulho versus a humildade. Então, debrucemos também sobre este item das instruções dos Espíritos, missão do homem inteligente na Terra. Espero que nesta breve síntese tenha despertado nas irmãs, nos irmãos, a curiosidade e a vontade de estudar mais a fundo o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E semana que vem estamos de volta com o capítulo 8. Uma ótima semana a todos, ótimos dias, muita paz.